as questões 97 e 100 da prova amarela do Enem 2019. Questão 97. Numa feira de ciências, o estudante utilizará o disco de Maxwell, o ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Primeira etapa, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação à velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, do comprimento, largura e altura, assim como a massa do disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Muito bem, o resultado do cálculo da etapa 2 em joules é? Vamos à solução. Observe a figura com atenção e há uma transformação de energia potencial em energia cinética. Mas que tipo de energia cinética? Energia cinética de rotação, ou seja, toda a energia potencial gravitacional do objeto, quando ele estava no ponto mais alto, se transforma em energia cinética de rotação, que é isso que nós vamos calcular, ou seja, a energia cinética rotacional do objeto vai ser igual a energia potencial gravitacional. Em outras palavras, mg vezes h. Bom, analisando com calma, nós vamos ver que a massa foi dada em gramas. Não posso utilizar massa em gramas, eu tenho que utilizar a massa em quilogramas. Então, a energia cinética rotacional será, convertendo, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, 30 vezes 10 a menos 3 é a massa em gramas convertida para quilograma, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. Observe que ele caiu 2/3 da altura, então, é 2/3 vezes a altura, que ele diz no problema aí como sendo 410 metros, ou melhor, milímetros, só que eu tenho que transformar isso em metros, ok? Então, vezes 10 elevado a menos 3 novamente, metros para milímetros, ou eu boto 0,410, tudo bem. Uma vez feitos os cálculos, pessoal, você vai encontrar o seguinte: a energia cinética rotacional será igual a 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Portanto, letra B de bola. O enunciado é um pouco confuso, você tem dificuldade de saber exatamente o que ele quer, mas a questão em si é bem simples. Ele quer saber a energia cinética no final, que era igual à energia potencial no ponto mais alto. Portanto, uma questão de transformação de energia. Questão 100. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura do pneu A é menor do que a largura do que o pneu B. Muito bem. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Essa informação é importante. Os pneus da bicicleta A se deformam muito menos do que o pneu da bicicleta B. Então, eu vou assinalar aqui e destacar. Ora, quando ela se deforma menos, obviamente que ele está se referindo à pressão. Então, de cara, sem perder muito tempo aqui, é fácil a gente entender que a pressão, olha só, do pneu A é maior do que a pressão do pneu B, o que já me elimina pelo menos os itens A, D, né, de cara. Muito bem, vou continuar lendo.
Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Opa, tá. Ele meio que forçou a barra aí, ele está dizendo, sem considerar temperaturas nem nada. Ele está dizendo que ele está considerando nesta situação que as massas dependem diretamente do volume ocupado. Ora, a questão não deixa muito claro como é que essas massas se relacionam, por exemplo, com a temperatura e o volume, ou seja, como está a densidade do ar nessa situação. Ok, nós vamos considerar que a densidade seja a mesma nos dois casos, que os pneus estão na mesma temperatura, portanto, eles diferem no seu volume, apesar da pressão afetar. Veja, obviamente que quem tem o maior volume vai ter a maior massa. Como os pneus têm características semelhantes, tá? O que eu posso afirmar as massas? Que é justamente o que ele quer. Comparando as pressões e as massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, nós temos, vamos lá, o pneu que tem o maior volume, portanto, o volume do A será menor do que o volume do B. Como é que eu posso garantir isso? Ora, ele está dizendo que os pneus têm as mesmas características, exceção de uma coisa. O pneu A ele é mais estreito, né? Um pneu de corrida, um pneu de performance. Portanto, como as massas estão diretamente relacionadas a isso daí, ora, o que é que eu vou ter aqui? Implica dizer que a massa do A será menor do que a massa do B. Portanto, opção correta, letra B de bola.